Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Oi, Renato. Olá, produtor rural. No programa de hoje você vai conhecer a atuação da assistência técnica e gerencial do Senar. Uma missão reuniu 10 estados para ver o trabalho realizado na Bahia. O encontro serviu para aperfeiçoar o atendimento ao produtor e trocar experiências que melhorem a vida do homem e da mulher do campo. Olha, Celso, embora tenha sido destaque na economia e na geração de empregos em 2018, a agropecuária brasileira tem grandes desafios pela frente. O balanço apresentado pela CNA ressalta que o país tem urgência em melhorar sua infraestrutura e logística e precisa tirar do papel a reforma tributária. Se você quer abrir novos mercados no exterior, nada melhor do que mostrar aos parceiros comerciais como produzimos com qualidade e sustentabilidade. Certo, Celso? Certíssimo, Renata. E é isso que a CNA tem feito. A 4ª edição do programa de intercâmbio Agro Brasil levou representantes de embaixadas para conhecer o trabalho de produtores rurais do Pará. E mais uma vez, o Prêmio CNA Brasil homenageou quem contribuiu para promover e valorizar a agropecuária. O destaque do ano foi o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Conhecer a realidade dos estados que trabalham com a assistência técnica e gerencial do Senar. Apresentar os resultados já obtidos e trocar experiências. Esses são alguns dos objetivos da missão técnica que visitou 3 estados e reuniu 25 administrações regionais do Senar. O encontro para aperfeiçoar o trabalho realizado pela assistência técnica e gerencial. Momento para mostrar que conhecimento técnico e uma boa gestão podem mudar a vida do produtor rural. Quem mostra para você a missão técnica realizada na Bahia é a repórter Simone Andrade. 3 estados foram os anfitriões da primeira missão técnica da ATEG. Santa Catarina, Maranhão e Bahia receberam superintendentes e coordenadores para uma troca de experiências com a assistência técnica e gerencial do Senar. O primeiro encontro foi em Florianópolis, com a participação de 7 regionais. O segundo em Imperatriz, que recebeu 8 estados. O terceiro encontro foi em Salvador, com a participação de 10 regionais. É a primeira vez que a gente está fazendo uma missão técnica da assistência técnica nesse formato, né, que a gente gostaria de trazer para as demais regionais as experiências, né? Trocar experiências com as regionais que foram visitadas, aprender principalmente com os erros, com os acertos que elas tiveram na implementação da assistência técnica no seu estado. Essa troca de experiência nós tivemos na semana passada no Maranhão, essa semana recebendo aqui 10 regionais, isso é muito bom. Colabora e contribui muito para a união e a troca de experiências como um todo. Nós aqui na Bahia temos um pouco mais de tempo, começamos antes, consequentemente erramos mais, né? Quem começa antes tem a questão do piloto, de você ir aprender a fazer fazendo, como o próprio Senar diz, mas é um movimento, né, que mudou a realidade do Senar da Bahia. A Bahia oferece assistência técnica dentro de um programa, o ProSenar. 2.142 produtores de 8 cadeias produtivas, distribuídos por 96 municípios baianos, já foram atendidos. Um dos diferenciais apresentados pela Bahia foi o conceito de formação continuada adotado pelo ProSenar. No estado, os cursos da formação profissional rural são oferecidos dentro da assistência técnica e gerencial, fortalecendo a mudança de hábito por meio do conhecimento. Nós trabalhamos todas as ofertas que temos de forma modulada, encadeada, para assistir aquele produtor e que ele tenha todas as capacitações que venham fortalecer justamente a mudança de mentalidade, de comportamento, que a assistência técnica e gerencial vai complementar e vai vir aí como uma cereja do bolo mesmo, fazer toda a diferença na formação desse produtor. Esse é o grande diferencial do produtor que faz o ProSenar, porque ele é capacitado em relação àquela tecnologia e ele entende a importância e realmente implementa aquilo na sua propriedade. A Bahia foi o primeiro estado a unir os cursos da formação profissional rural à ATEG.
Dessa forma, as capacitações são direcionadas para a necessidade do produtor. As capacitações elas são fundamentais, né? E quando ela é casada com assistência técnica, o resultado é melhor ainda. A gente já trabalha isso no Maranhão, levando capacitações para os nossos produtores atendidos. Mas o modelo aqui no Senar, na Bahia, ele realmente é bem mais consolidado, né? Ele já vem na formatação do programa, já vem a capacitação como condicionante do produtor participar. Isso que a gente quer levar para o Maranhão também. No trabalho realizado na Bahia, a formação continuada também se estende ao técnico de campo. O técnico ele não é fechado de conhecimento, ele também contém dúvidas. Essa dúvida ele é tirada com o instrutor na capacitação e o produtor ele tira essas dúvidas que ficou com o técnico na visita. Então você consegue fechar toda a rede de conhecimento com o acompanhamento de ambos na capacitação. O primeiro produtor a receber a visita da missão foi o Joaci. Quando entrou para a assistência técnica e gerencial em 2015, tirava 46 litros por dia. Sonhava com 500. A meta, que agora é de 1.000 litros, deve ser atingida lá pelo mês de março. Ele já recebeu a ATEG por 2 anos e agora contratou um profissional para continuar recebendo as orientações e visitas técnicas. É importante um técnico na propriedade, porque sem um técnico não tem como você tocar uma propriedade. Já era fim de tarde quando o grupo chegou à segunda propriedade. O Carlos e a Gilvandira participam da assistência técnica e gerencial há 1 ano e meio. Aqui no semiárido, a escassez d'água é uma realidade, o que deixa a condição de produção um pouco mais difícil. Mas eles estão se desenvolvendo bem com o apoio da ATEG e já pensam em rever a meta definida lá no início. Ver se eu tentar mudar agora para 500 litros, por aí, porque a estrada de 400 já estou quase chegando, né? Aí eu estou tentando, agora já não estou mais querendo essa, estou querendo outra mais, além dessa, né? Porque a ajuda do programa para a gente foi bom demais. Quando fiz o negócio Certo Rural, eu comecei a entender o que era uma propriedade se tornar uma empresa. Porque, na verdade, nossa propriedade ela é uma empresa. Bem lembrado, o negócio Certo Rural é a porta de entrada para a assistência técnica e gerencial. Ninguém recebe o atendimento sem antes elaborar o plano de negócio. O superintendente do Senar Santa Catarina viu uma realidade completamente diferente e destacou a oportunidade de compreender o sentido de dizer que há muitos Brasis em um. Uma decisão acertada porque nós possamos ter a oportunidade de fazer as discussões da questão teórica, das estratégias, dos controles, da metodologia e também a oportunidade ímpar de visitar as propriedades em locos e ver aonde acontece de fato a ação propriamente dita, as melhorias implantadas, os resultados e a satisfação das famílias. A Paraíba vai adotar a estratégia de acompanhamento dos supervisores. Faz uma grande diferença esse acompanhamento, até porque o técnico ele não fica, digamos assim, um pouco solto, né? E ele acompanha não só com o técnico e também com o produtor e faz essa afinidade. Eu acho que o Senar ganha muito com isso, porque ele começa a ter mais um outro olhar para aquele empreendimento rural. Para as que vão iniciar na ATEG em 2019, é uma experiência muito boa, principalmente para nós que estamos iniciando assistência técnica e gerencial agora lá no Amazonas. Acompanhar justamente essa propriedade que é egressa, quer dizer, já passou por todo o processo. Bahia tem uma maturidade muito grande na área de assistência técnica, então isso vem agregar, vem trazer experiências boas, esse intercâmbio. A parte de supervisionamento e monitoramento, a parte mesmo técnica, gerencial, administrativa e as propriedades, a escolha das propriedades. As propriedades que realmente precisam da assistência técnica gerencial do Senar e que a gente vai levar essas boas práticas para lá. E o objetivo é justamente esse, ampliar cada vez mais o número de produtores atendidos pelo Senar. E as missões técnicas também vão continuar em 2019 para aperfeiçoar o atendimento a agricultores e pecuaristas. A assistência técnica e gerencial do Senar está presente nas 5 regiões do Brasil e já atendeu mais de 90 mil propriedades rurais de 17 cadeias produtivas. O setor agropecuário foi um dos destaques da economia brasileira em 2018.
ajudamos o país na geração de emprego e renda e nos bons números da balança comercial. Mas muito ainda precisa ser feito para que o produtor rural possa contribuir ainda mais com o Brasil. Melhorias na área de infraestrutura e logística é uma delas. Outro ponto importante é avançar com os debates sobre a reforma tributária. Estes foram alguns dos pontos apresentados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil durante coletiva de imprensa realizada na sede da CNA em Brasília. Em 2018, o setor agropecuário foi destaque na balança comercial brasileira. De janeiro a novembro, as exportações acumularam receita de 93,3 bilhões de dólares, uma alta de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado, respondendo por 42% das vendas externas totais do país. O setor também contribuiu na geração de empregos, com um saldo positivo de 74,5 mil postos de trabalho, 10% do total, sendo o quarto segmento que mais ofertou vagas no Brasil. Os números foram apresentados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil durante coletiva de imprensa em Brasília. Na abertura do evento, o presidente da CNA, João Martins, destacou o desempenho da agropecuária e o esforço do produtor rural em manter a boa produtividade. A nossa agropecuária este ano teve um desempenho muito bom, excelente, em relação ao ano passado. Apesar de nós termos proporcionado um saldo na balança comercial, estamos proporcionando ainda um saldo na balança comercial que esse ano deve girar em torno de 80 bilhões de dólares. Isso está reforçando a reserva interna do país. Mas, por incrível que pareça, a gente tem aumentado a produtividade, tem aumentado a produção, tem aumentado a exportação, mas o que sobra no bolso do produtor está sendo, muitas vezes, até negativo. O produtor não está jogando a toalha no chão. O produtor está indo à luta, as produtividades cada ano estão aumentando. O cenário para 2019 é de uma safra de grãos maior que a deste ano, com condições climáticas mais favoráveis. A expectativa da CNA para o Produto Interno Bruto também é positiva, um crescimento de 2%. Esse ano a gente teve uma interferência muito forte dos setores que a gente chama de um ambiente institucional e organizacional, onde se tratam das leis, das pessoas que às vezes não têm um papel tão efetivo na produção, né, pegando os elos da cadeia da produtiva. Para o ano que vem, certamente isso vai ser melhor, porque como há uma expectativa de crescimento econômico mais sólida, né, com a questão do novo governo, traz uma credibilidade maior, o próprio índice Bovespa mostra que a credibilidade do setor tem aumentado, então a gente acredita que vai ter um aumento de produção por lado da demanda e por lado da oferta, porque as condições climáticas vão ser melhor para o próximo ano, em consequência do El Niño, né, que não está tendo impacto como deveria. Com relação à conjuntura política do país, a CNA espera que o governo avance na conclusão da reforma tributária, permitindo assim o crescimento do setor. Exclusivamente para o agro, a questão logística é fundamental. Agora, pegando aí o que seria bom para o agro e para todos os setores da economia, a reforma tributária, né, que com isso nós vamos ter uma melhoria no arcabouço legal, menos burocracia, aí entra no que eu falei que foi problema esse ano, você tem menos estados e mais produção, né? Então a gente imagina que esse governo ele vai focar muito nessa redução da burocracia, na melhoria do ambiente de negócio e nas reformas que o país precisa para trazer mais credibilidade, mais recursos e a gente conseguir produzindo como a gente tem feito. Já no ambiente internacional, os projetos iniciados em 2018 serão ampliados em 2019. Uma das prioridades da Confederação é o fortalecimento das relações comerciais com países asiáticos, principalmente a China, que se mantém como potencial comprador de produtos agropecuários brasileiros. Abertura de novos mercados, a gente tem que trabalhar conjuntamente, governo e setor privado. O setor privado precisa se organizar, né, principalmente o setor produtivo do agro, para estar presentes nos mercados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em China, a gente precisa de uma presença maior do setor privado na China, com representações, comissões, né, uma aproximação realmente até para a gente entender mais o mercado consumidor. A China tem uma previsão de incluir 300 milhões de pessoas na classe média nos próximos 10 anos. Isso é mais do que um Brasil, né? Então, sem dúvida, o foco do crescimento no consumo, o aumento da renda, né? E a quantidade de gente que tem lá, né? Nós temos muitos consumidores e já que o Brasil é um grande produtor, não poderia ter um casamento, eu acho, mais ideal. Depois do intervalo, saiba como o programa de intercâmbio Agro Brasil, promovido pela CNA,
trabalha para conquistar novos mercados externos com qualidade e sustentabilidade na produção rural brasileira. E ainda você vai ver os ganhadores do Prêmio CNA Brasil, homenagem às personalidades que contribuem para promover e valorizar a agropecuária brasileira. É um instante só. O Brasil vende seus produtos agropecuários para mais de 190 países. Somos um dos principais exportadores do planeta. E uma das ações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é promover os nossos produtos no exterior e contribuir para abrir novos mercados. E uma maneira diferente de fazer esse trabalho é levar os nossos parceiros comerciais para conhecer no campo como produzimos com qualidade e sustentabilidade. E a 4ª edição do programa de intercâmbio Agro-Brasil levou 9 representantes de embaixadas estrangeiras para conhecer os produtores rurais do estado do Pará. A reportagem é de Camila Queiroz e Paulo Watanabe. Pará, o segundo maior estado brasileiro em extensão territorial e o mais populoso da região norte. É conhecido pela cultura extrativista e pela gastronomia. Aqui não faltam chuvas, o clima é quente e úmido e a floresta tropical se destaca no cenário. A região foi a escolhida para sediar a 4ª edição do programa de intercâmbio Agro-Brasil, um evento promovido pela CNA para aproximar os produtores rurais de representantes de delegações estrangeiras no país. Durante uma semana, adidos agrícolas e diplomatas de 8 países, Hungria, Tailândia, Malásia, Vietnã, China, Estados Unidos, França e Mianmar, conhecer a produção agrícola e pecuária paraense. O objetivo do programa é a gente aproximar os diplomatas, de várias representações estrangeiras que estão em Brasília da agropecuária brasileira. Muitas vezes eles chegam ao Brasil sem saber exatamente como que a gente produz, o que é agricultura tropical, como que é o nosso clima e a nossa forma de produzir. Então essa é uma forma da gente aproximá-los dos produtores, deles poderem tirar dúvidas, poder exatamente ver como nós produzimos, ver o produto sendo plantado, cuidado. Então essa é a intenção do programa, é fazer essa ponte entre os mercados internacionais através dos seus diplomatas que estão representados lá em Brasília, do produtor rural. O primeiro ponto de parada foi na agroindústria Petrosfruit, tradicional empresa processadora de açaí, localizada em Castanhal, a 70 quilômetros da capital Belém. Hoje nós temos 2 unidades aqui em Castanhal, um volume de processamento diário de 250 toneladas dia. Temos 2 unidades no estado do Amazonas e uma unidade no estado do Amapá. A Petro se diferencia no mercado por uma questão de filosofia de trabalho, uma filosofia de gestão. A Petros tem valorizado seus colaboradores ao máximo o que pode ser feito. Durante a visita técnica, o grupo conferiu todas as etapas de beneficiamento da polpa, desde a pesagem, lavagem, amolecimento, processamento, embalagem e, por fim, o armazenamento. E a Petros tem investido muito em tecnologia. Hoje nós temos uma forma de congelar o produto diferenciada, contínuo, que reduz a carga microbiana do produto, mantém as qualidades em termos de cor, e isso tem sido muito aceito no mercado, o que faz com que a Petros seja um bom diferencial entre os seus concorrentes. A comitiva deixou Castanhal. De volta a Belém, seguiu para a sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. Os participantes do Agro-Brasil assistiram a apresentações sobre a importância do setor agropecuário para a economia da região. O Pará tem uma característica muito forte no agronegócio, que é de ser um exportador de produto. Nós começamos com a parte de madeira, depois nós continuamos, por exemplo, hoje com o boi, a nossa carne, a carne apreciada, entendendo? E pelas condições edafoclimáticas que o Pará oferece, com relação à água, por exemplo. O Pará tem 3,2% da água doce do mundo. Você tem um clima estável aqui de 26 graus. Por um lado nós não passamos de 40, do outro não tem geada. Energia solar o ano inteiro. E para continuar a programação do dia, tivemos que atravessar de barco o Rio Guamá, curso de água que banha dezenas de pequenas ilhas próximas a Belém.
A parada foi na Ilha do Combu, onde fomos recebidos por Isete Costa, a Dona Nena, que produz um delicioso chocolate artesanal à base de cacau forasteiro e doces de cupuaçu. Eu acho que a diferença do nosso chocolate é a forma como a gente trabalha ele desde da colheita no campo, seleção no campo, até o produto final. Porque o nosso trabalho é um trabalho todo artesanal, então, devido a gente trabalhar dessa forma, a gente tem como, dessa seleção, a gente ter boas sementes, né? E produzir um produto de qualidade. O trabalho da Dona Nena para sustentar a família foi de formiguinha. No início, ela vendia as barrinhas de chocolate na Feira do Produtor em Belém. Mas foi em 2006 que tudo começou a mudar. Com muito esforço, criou uma marca e construiu a Casa do Chocolate, onde vende seus famosos produtos. Aos poucos, Dona Nena foi expandindo a produção de chocolates orgânicos. Com a chegada do turismo na região, a marca Filha do Combu hoje alcança restaurantes de chefes renomados do estado. Antes, nós começamos o nosso trabalho com a Feira do Produtor Orgânico, né? Vendendo um pouco das barrinhas. E com o tempo, no boca a boca, o nosso trabalho foi aumentando, foi melhorando a cada dia. O badalado restaurante Remanso do Bosque, do chefe Tiago Castanho, por exemplo, se tornou um grande parceiro na divulgação do chocolate da Dona Nena. Ele criou a receita Jardinagem, uma mistura do chocolate orgânico com doce de cupuaçu e nibs de cacau. Todo o sucesso da marca Filha do Combu chamou a atenção dos diplomatas. Para mim foi a primeira vez neste estado e a segunda vez com a CNA, com esta organização. Este primeiro dia foi muito interessante, porque nós vimos diferentes coisas e também nesta última etapa com a agricultura familiar foi interessante porque nós vimos açaí e também outras produções. E é interessante e também nós aproveitamos para ver como passar do grano torrefado até o chocolate misturado. Muito interessante, um programa completo, uma experiência muito útil para mim. No próximo programa, vamos conhecer a produção de óleo de palma e uma cooperativa de produtores de frutas. Não perca! Vamos agora ao resumo da semana com as principais ações do sistema CNA-Senar. Olá, produtor! A CNA conseguiu uma importante vitória no Supremo Tribunal Federal. As multas referentes ao tabelamento do frete estão suspensas. O ministro Luiz Fux deu uma liminar atendendo a um pedido da CNA. Agora, a decisão final vai ficar com o plenário do Supremo, que vai julgar a constitucionalidade do tabelamento do frete. Para a Confederação, a tabela é inconstitucional, prejudica os produtores e toda a sociedade. Já na Alemanha, o Senar apresentou os resultados do projeto ABC Cerrado. A convite do Banco Mundial, o Senar participou do Fórum Global de Paisagens e apresentou os benefícios que a iniciativa trouxe às propriedades que adotaram as tecnologias de baixa emissão de carbono. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. O presidente da CNA, João Martins, se reuniu com o presidente da Embrapa para discutir projetos voltados para o Nordeste. Na sede da entidade, o Senar se reuniu com o Banco Mundial para realizar futuras parcerias. Em Brasília, a CNA participou do primeiro encontro de associações de irrigantes do Brasil, com as principais entidades do segmento. As comissões nacionais da CNA, como a do café, a da silvicultura e a da região Nordeste, também definiram as prioridades para 2019. Já a Comissão Nacional da Aquicultura e outras entidades apresentaram ações para fortalecer o setor à futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A Faculdade CNA realizou nesta semana sua jornada científica, reuniu professores, coordenadores e alunos em uma extensa programação. Essas e outras notícias estão no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. As personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro foram homenageadas pela CNA. O Prêmio CNA Agro Brasil destacou o trabalho realizado por pesquisadores, jornalistas e autoridades. Momento para valorizar quem atua em parceria com o produtor rural. O Prêmio CNA Agro Brasil está na 3ª edição e foi criado para homenagear quem contribui com o fortalecimento do setor agropecuário. Produtores rurais, parlamentares, pesquisadores e jornalistas prestigiaram o evento. Nós criamos este prêmio há 3 anos atrás. Nós achávamos que estávamos na hora de ter o reconhecimento por aqueles que fazem pela agropecuária, né?
porque os produtores rurais, eles produzem, eles são competentes, recebem prêmios, mas e aqueles que ajudam os produtores rurais a serem o que são? Então, nós achávamos que nós tínhamos de prestigiar aquele que era desde o pesquisador, aquele que divulgava, e até o máximo, que é não só o político, como também aquela personalidade que realmente fez o diferente na agropecuária naquele ano. E eu acho que nós fomos muito felizes esse ano com essa escolha. Na categoria Comunicação, o prêmio foi para o repórter especial da Band, Valteno de Oliveira. Nascido na área rural de Trindade, em Goiás, o jornalista tem forte ligação com o campo e traduz como ninguém em suas reportagens o sentimento do produtor rural. Só neste ano foram mais de 7 reportagens e séries especiais que levaram ao grande público informações sobre a criminalidade no campo, o uso correto de defensivos agrícolas e a produção de leite no país. Meus pais até hoje moram na zona rural, lá no interior de Goiás. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo trabalho do homem do campo. Sempre vi meu pai trabalhando, meus avós na lida da fazenda, na lida do gado, na lida da lavoura. Eu aprendi desde cedo a ver e dar valor. Então, eu vim para Brasília cobrir política, mas nunca esqueci dessas origens. Eu fico muito feliz que a CNA esteja reconhecendo esse trabalho que é por meio da Band, que é veiculado nos vários canais, no Terra Viva, no Band News, na Band Aberta. O chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, ganhou na categoria Pesquisa e Desenvolvimento. Ele é autor do livro Tons de Verde, que fala da sustentabilidade da agricultura no Brasil e demonstra o papel decisivo dos produtores rurais na manutenção de áreas preservadas e na adoção de boas práticas de conservação. Para mim foi uma grande alegria receber esse prêmio, né? Eu já recebi algumas condecorações, alguns prêmios na minha carreira, mas esse prêmio tem um significado muito especial. Essa aqui é a Casa dos Agricultores. Eu tenho há muitos anos trabalhos com a CNA, né? E eles destacaram, né, entre as razões desse prêmio, o trabalho que nós temos feito na Embrapa Territorial para demonstrar, né, com números, com mapas, com fatos, né, o papel fundamental, extremamente relevante dos agricultores na preservação ambiental. Entre os destaques na categoria política, a homenageada foi a deputada federal Tereza Cristina, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e será a futura ministra da Agricultura a partir de 1º de janeiro de 2019. A deputada foi escolhida por defender importantes temas para a agropecuária, como a consolidação do Código Florestal no Supremo Tribunal Federal e a modernização da lei que regulamenta os defensivos agrícolas. Na minha atuação na frente, nos projetos aí desses 4 anos de mandato que eu tive, né, então eu considero que isso foi por esse trabalho desenvolvido nesses 4 anos e depois nesse último ano, frente à frente parlamentar. Que foi um desafio tanto. Essa legislatura que nós estamos terminando agora, ela foi dificílima para todos, mas ela também foi muito difícil nas pautas do nosso agronegócio. Então, eu agradeço, faria de novo tudo que eu fiz, não tenho nenhum arrependimento, né, de ter defendido temas polêmicos, mas que eu tinha consciência do que eu estava fazendo e que eu estava ajudando a agropecuária brasileira. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ganhou como destaque do ano pelo empenho na reabertura e conquista de novos mercados para os produtos brasileiros e também por ter adotado práticas que simplificaram a legislação, reduziram a burocracia com eficiência na atividade rural. É um prêmio importante esse, né? É a maior honraria da agricultura brasileira. Então, é quase como se fosse o Oscar aqui para nós. Então, um momento marcante. Eu termino esse período, não de alma lavada, não é isso, mas de dever cumprido, de saber que pude contribuir com a agricultura e a pecuária brasileira, de deixá-la melhor do que quando eu assumi. E espero da futura ministra também, que ela consiga deixar melhor do que quando ela está assumindo. Assim, vamos todos demonstrar que estamos trabalhando em prol do Brasil e não
por questões pessoais ou por grupos na política. Ao homenagearmos o ministro Blário, nós procuramos, acima de tudo, ouvir a base. E todos eles da base, sejam os sindicatos, sejam as federações, quando nós falamos, quem deveria ser foi unânime. O Blário é que devia receber o prêmio. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau. Tchau, até mais.